Olá, você que nos acompanha aqui no YouTube, sejam bem-vindos a mais um Florescendo. E sim, a gente está com a mesma roupa, porque a gente ama estar juntos. Ou porque a gente esqueceu de trazer roupa para trocar. O nosso tema de hoje, a gente vai falar um pouco sobre convivência, né? Suportar-vos uns aos outros. E você que nos acompanha, sabe o significado de suportar-vos? Seria um mandamento para aguentar nossos irmãos que consideramos desagradáveis e difíceis de conviver por algum motivo? Ou será que diz a respeito ao dever de servirmos de suporte uns aos outros em nossas dificuldades? Eu pergunto para vocês, meninas, o amor suporta tudo? Suporta. Ele suportou uma cruz, inclusive, carregando os meus pecados, os pecados de todos vocês. Então, acho que a maior forma de amor foi a que Jesus se deu por nós lá no Calvário, né, carregando a cruz. Então, suporta sim. Mas, mudando assim um pouco de assunto, trazendo para o sentido, né, do próximo, eu acredito que suportar é dar suporte, né, ajudar é carregar. Vai ter dias que vai ser meio difícil, né? A gente sabe que lidar com uma outra pessoa não é tão fácil. A gente sabe que são personalidades diferentes, pessoas diferentes, criações diferentes. Mas quando a gente olha para aquela pessoa e vê nela Jesus, né? Vê o próprio Deus naquela pessoa, a gente suporta as limitações dela. A gente tenta... acho que aturar é uma palavra meio desconecta, mas é isso. A gente atura aquilo. Claro que precisa ter um limite, né? Precisa ter a caridade, precisa colocar limites, mas a gente suporta. Em Deus a gente suporta sim. Eu acho que isso que a Giovana falou é muito bonito e talvez dá um sentido ainda maior para o que São Paulo quer dizer para nós com suportai-vos uns aos outros. Quando a Jo falou de que o amor suportou uma cruz, eu acho que nesse momento a gente precisa entender que, além do suporte, que também a gente pode ver por aguentar talvez o defeitinho da outra pessoa, né? Mas mais do que isso, a gente dar o suporte muito mais do que você segurar, apoiar. Mas eu vejo como você elevar, né? Igual às vezes a gente precisa pegar alguma coisa no alto e alguém ergue a gente, né? Além de segurar, não permitir que aquela pessoa caia, é também elevar. E eu acho que é isso, quando Jesus suporta aquela cruz por nós, ele nos eleva ao céu e dá para nós o acesso àquilo que era inacessível para nós por causa do pecado. Então, além de Jesus suportar aquela cruz, ele nos eleva por causa da cruz. Então, eu acho que é isso também. Além de o amor santifica a quem ama e a quem é amado também. Então, além de você dar suporte para quando a pessoa não está bem, quando a pessoa precisa de ajuda, é você elevá-la de novo a Deus. Talvez quando a gente se vê pequenininho demais, igual quando a gente precisa alcançar alguma coisa, a gente é pequeno, talvez Deus às vezes pareça meio longe para nós, para a gente se ver pequenininho demais. E esses convívios nos ajudam a não só dar suporte para que a gente não caia, mas também para nos elevar até Deus. E suportar o outro se faz necessário negar o nosso eu? Eu acredito que sim. Por quê, né? Porque, na maioria das vezes, como nós já falamos aqui, né? A outra pessoa é diferente de nós, né? Então, muitas vezes eu tenho que negar o meu desejo, a minha vontade, porque a outra pessoa, às vezes, ali necessita de uma entrega minha. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que me veio à cabeça, de um filho, né? Quando se tem um filho, a Giovana pode falar melhor sobre isso, que quando você tem um filho, ele necessita que você se negue para dizer sim para ele, né? Porque ele tem ali as suas necessidades, precisa mamar, e ainda precisa você trocar a fralda dele. Ele vai viver somente se você cuidar dele, entendeu? Uhum. Então, esse filho vai necessitar que você se negue, né? Que você ali negue as suas vontades, negue noites de sono. Às vezes, eu vejo muitas mulheres ali mostrando a sua vida ali no Instagram, algumas mostram, outras não, né? Que às vezes estão ali comendo e aí a criança chora. Beleza, precisa parar de comer e ir lá. E acontece isso também na nossa vida de comunidade. Nós aqui que desejamos viver, né, uma vida de comunidade, a comunidade Unicriste,
Eu acredito que nós já vivenciamos muito disso. Muitas vezes aquilo que pra mim é óbvio, nossa, tá óbvio na minha frente que essa coisa tá errada ou que essa coisa tá certa, mas pra outra pessoa, pra Júlia, pra Bia, pra Jéssica, pode ser que não seja tão óbvio assim. É aí que eu tenho que negar e falar assim, beleza, elas não estão entendendo, eu preciso explicar. E eu acho que é aí que começa essa de você se negar, né? Pra negar ali as suas vontades, pra poder servir o outro, pra poder estar ali à disposição do outro. Sim, eu acho que esse ponto de o amor tudo suporta entra muito nessa questão. É lógico que aqui a gente estava até falando, lógico que não entra em âmbitos de violência, agressão, lógico que a gente não está entrando nesse assunto aqui. Mas, assim, é esse amor que suporta a ponto de negar alguns jeitos, algumas manias, às vezes a maneira como que a gente quer levar as coisas, né? Às vezes uns são mais rápidos, outros são mais devagar, um já quer atropelar tudo, já fazer tudo sozinho, outros às vezes depende de outra pessoa para dar um impulso. Então é isso, é a gente entender que o amor suporta essas coisas. E a partir do momento que a gente entende que a gente também tem que ser suportado em algum momento. Em algum momento, alguém vai precisar ser suporte para nós. Em algum momento, alguém até mesmo vai ter que nos aturar, né? Porque a gente não é 100% agradável. A gente não é 100% agradável a todo tempo. Então, eu acho que nisso de o amor suportar tudo, faz com que a gente seja suporte para o outro. E a gente também, quando a gente é suportado, a gente entende que a gente não é perfeito. Que a gente precisa enxergar o defeito do outro com caridade, porque a gente também tem defeitos. E a partir daí, a gente consegue lidar melhor com a convivência, porque se a gente se tem em muita alta conta, tipo assim, eu sou perfeita, eu não erro nisso. Eu sempre falei pro pessoal aqui que não tem um só pecado que a gente esteja imune, né? Que a gente, não, esse pecado eu tenho certeza que eu não vou cair jamais. Isso não existe. Isso não existe para nós como cristãos. Todos nós estamos sujeitos a qualquer tipo de pecado, a qualquer tipo de erro. Então, se a gente enxerga o defeito do outro, sabendo que aquele a qualquer momento pode se tornar o meu defeito, a gente não enxerga o outro mais com os olhos de julgamento. Então, fica um pouquinho mais fácil a gente negar o nosso eu. Né? Nossa, eu queria muito fazer isso aqui logo, mas a fulana não vai logo. Né? Então, é você entender. Não, então eu vou tentar um pouquinho mais devagar e vou tentar ajudar essa pessoa. Talvez encarar isso aqui, não precisa ser nem 8 ou 80, né? Aí um pouquinho mais rápido, mas não precisa ser correndo que nem a mim. E aí a gente consegue encontrar um equilíbrio para fazer com que tudo fique agradável. Né? E é engraçado que a gente acompanha algumas mulheres, assim, e muitas vêm dizer que tem dificuldade. Porque meu marido me irrita muito, faz algumas coisas que me desagradam, enfim. Ou a minha amiga, ou a minha irmã, ou a minha sogra, a minha mãe. E muitas das vezes a gente... são pessoas que a gente coloca as dificuldades dessas pessoas e também não vê que muitas das vezes as pessoas estão agindo assim por conta de mim, né? A gente traz aquela situação para frente em vez de sentar, olhar para ela e falar, nós precisamos resolver isso aqui. Por que eu estou falando isso? Muitas das vezes, lidar com o próximo vai ser colocar a gente no bolsinho, né? Como a Amanda falava, né, de ter filho, e isso em tudo, na comunidade, em tudo, vai ter... Para você viver em sociedade, vai ter uma hora que você vai ter que se guardar um pouco as suas vontades, o seu desejo de querer tudo do seu jeito, para que as coisas andem bem, porque senão vai virar uma bagunça. Imagina se todo mundo colocar aqui suas vontades, né? A gente, como um grupo de mulheres, muitas vezes começa a dar uns tilt aqui, assim. Então, muitas das vezes, a gente precisa guardar o nosso eu também no bolso para chegar no consenso. E eu acredito que isso seja em todos os tipos de relações. Né? São Gregório Magno, ele fala que cada qual suporta o próximo à medida que o ama. Né? Então, muitas das vezes, a gente acaba virando inimigo das pessoas. E falar em suportar, né, como a Júlia falou, a gente não tem que suportar, claro, numa relação de marido e mulher, a igreja tem toda a sua moral para ser seguida, enfim. Não estou falando aqui que você vai ter que suportar né, uma agressão, agressões, né? Enfim, tem as medidas a serem tomadas, né? Precisa ter um bom direcionamento. Mas o que é crime não se suporta, né? Isso, a pessoa não vai estar honrando com o que ela cumpriu no altar. Só que chegou num ponto assim, de relações que eu me casei, aí eu discordei com meu marido porque ele gosta de arroz com feijão, o feijão por cima, e eu gosto de feijão por baixo, e aí vira uma briga, a gente não se suporta nem no mínimo, né? Aqui eu tô falando de relação de marido e mulher. E tem exceções, muitas exceções, claro.
Mas chegou um ponto que suportar virou tipo um mimimi, Sim. né? É sobre isso e tá tudo bem. E não é bem assim, né? A gente precisa entender que há limites, claro que há limites, mas a gente precisa começar a olhar para o próximo e entender o porquê que nós estamos fazendo aquilo. O porquê que eu preciso levar aquilo com uma forma estável, de uma forma equilibrada, voltando a falar a palavra equilibrada. A gente precisa ceder, né? Eu acho que é Sim. isso. Você precisa entender que você vai ter que ceder. Vai É ter uma lógico, hora que com você vai precisar certeza. se guardar um pouquinho Sim, pra que as coisas aconteçam bem. sim. Até falando de novo, né? Vou colocar o exemplo de sogra. A sogra, ela vai ser sempre a mãe do seu marido, né? E você vai ser sempre a mulher do seu esposo, no caso. E é preciso entender que não precisa ter uma briga, não precisa... E aí, muitas das vezes, você já causa uma discórdia no início do relacionamento com a sogra. E, não suporta a minha sogra, não suporta a minha amiga, não suporta... Hoje tem isso tudo, não suporta meu colega de trabalho. Mas a gente precisa entender que nós vamos precisar passar por isso a vida inteira. Sim. Né? Vamos precisar lidar com pessoas, vamos precisar lidar com pessoas diferentes, enfim. Eu acho que o maior intuito, assim, desse episódio do nosso programa, eu acho que, não sei para as meninas assim, mas parece que hoje as relações pessoais estão cada vez mais conturbadas. E, assim, relações próximas de pai com filho, filho com mãe, entre irmãos, assim, da mesma família mesmo, não tô nem falando do âmbito paroquial, de comunidade, enfim, entre irmãos, até mesmo amizades, assim, parece que todas as relações humanas hoje estão por um fio, assim, né? Pra você desagradar outra pessoa e aquele relacionamento acabar, é assim. Então, eu acho que o intuito desse vídeo, assim, é trazer a ideia de que os relacionamentos podem ser saudáveis, né? Feliz, alegre, com leveza. E é isso, gente, o relacionamento é isso. Por exemplo, num ambiente de trabalho, não necessariamente você ame aquela pessoa por relação próxima, de intimidade, amizade, enfim. Mas assim, gente, é um saco trabalhar num lugar em que tudo é um fardo, assim, todo mundo tá trocando ferpinha, assim, toda hora parece que vai explodir a Terceira Guerra Mundial, né? Fica um choquezinho entre um e o outro, um manda uma indireta, é um saco. Então, assim, se a gente pode levar as coisas com um pouquinho mais de alegria, um pouquinho mais de leveza, e se a gente pode ser essa centelha de alegria entre as relações que a gente encontra, porque, assim, o ser humano não é uma pessoa isolada, né? Por mais isolada que a pessoa tente ser, é impossível. Porque senão você morre. Você precisa, por exemplo, uma pessoa que ela quer se isolar, ela precisa comer. Então ela precisa ir atrás de alguém que vai vender aquilo que ela precisa comer. Porque assim, isolada pra sempre. E outra, ninguém aqui mora na floresta, né? Pra comer do que a floresta dá. Então, assim, a gente precisa do cara da padaria, precisa do cara do mercado, precisa conversar com a caixa pra pagar a compra que a gente fez. Então, assim, o ser humano, ele é sociável. Então, eu acho que a gente precisa falar desse suportar, às vezes deixar a gente no bolso um pouquinho, a gente permitir se perder também. É lógico, gente, aqui a gente quer dizer mais uma vez, a gente não se suporta aquilo que é crime, né? Agressão, né? Enfim, chantagem. A gente não tá falando disso, de suportar o marido que me agride, né? A mãe que me assalta. Não é isso que a gente tá falando, né? A gente tá falando de relações, a relação que o homem tem ao longo da vida, né? As amizades, a paróquia, o marido e a mulher, a família, pai, mãe, filhos, irmãos. A gente pode levar isso com mais alegria, com mais leveza. Mas, assim, acho que a grande dificuldade das relações no mundo hoje é esse grande egoísmo. Tipo assim, tem que ser a minha vontade, tem que ser do meu jeito, no meu tempo. Porque a gente hoje tá acostumado com isso aqui, né? Eu instalo e desinstalo a hora que eu quero, eu vejo aquilo que eu quero, é tudo muito rápido. Eu bloqueio né? quem eu não quero conversar. Eu bloqueio quem eu quero ou quem eu não quero, né? Eu excluo, eu deixo de lado, eu respondo se eu quero. Se aquilo lá me desagrada, eu já não... E é bom que o celular seja assim. Isso é bom, né? Que a gente não tem que consumir tudo aquilo que a gente quer. Mas a gente tá tão preso nesse negócio de celular que tudo isso trouxe para os nossos relacionamentos. A gente descarta tudo como um aplicativo, como, né, uma amizade na internet. Então, assim... Hoje a gente é muito consumido e a gente tem consumido muito esse discurso de tipo assim, a minha vontade. Aquela frase, né, que agora voltou no auge, né, porque quem é de igreja tá compartilhando bastante. Nada errado se te faz feliz, né? Então, assim, você tá acabando com o outro, tá machucando o outro, fofocando, desonrando a vida da pessoa e isso tá te fazendo feliz, então você pode fazer. Não é bem isso, né? Então, assim, tudo é a minha felicidade, a minha alegria, o meu prazer, o meu momento, Deus pode né? me julgar, né? Só Deus Meu pode me irmão. julgar. Então, assim, a gente precisa entender que a gente não é o centro do mundo, né? Que existe outras pessoas e um mundo que gira com ou sem a gente. E essa questão de egoísmo já aconteceu comigo, acredito que já aconteceu várias vezes com vocês também. É muito difícil trabalhar num lugar conturbado, como a Júlia falou.
Mas muitas das vezes você precisa ser o sinal de Deus naquele lugar. Porque Às vezes você é o conturbado. é exatamente isso. Porque, assim, até como eu falei no início de testemunho de mulheres. Ah, meu marido faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Mas tenta mudar, por mais difícil que seja, uma vírgula, assim. Se guardar um pouquinho. Muitos testemunhos chovem, assim, sabe? Absurdos. De levantar um pouco mais alegre. Ou de fazer um ato, assim, que não é rotineiro. Chegar, de tratar aquela pessoa que te tratou mal, né? Eu até falava isso ontem com a Lu e com o Bruno, que quando eu trabalhei, né, no comércio, a gente tem mania de encontrar com todo tipo de gente. E pessoas que querem te detonar, assim, na frente de todo mundo. E aí, tratei a pessoa na maior educação na segunda vez e ela virou minha melhor amiga. O amor constrange, né? Exatamente, entendeu? E de você dar esse passo, sabe? Porque é isso que o mundo precisa. De pessoas que estão aí cuspindo fogo né, brigando, fazendo tudo, né? No trânsito a gente vê isso. O que acontece no trânsito? Você tem hora que tem vontade de se surtar. Mas se você ser né, como a Julia falou, aquela centelha que muda tudo, as pessoas começam a te olhar diferente, como a Ju falou, o amor constrange. Então, tá difícil, tenta ser leve, né? Tenta levar aquilo com uma forma de fato aturar, de carregar, né? O fato de suportar é como se fosse um pilar que carrega, que sustenta, né? Deus não nos prometeu, né, um caminho fácil, um caminho tranquilo. Então, a gente precisa ter esse sinal de amor, esse sinal de suporte para as pessoas. E se elas não querem mudar, que nós podemos mudar para transformar, para ser um sinal de esperança. Eu acho que o que resume tudo isso, né, que foi falado, é a escolha. É a gente escolher isso. Tem uma frase que é secular, mas eu acho que faz muito sentido porque a gente está falando, que é que o amor é você encontrar com uma pessoa, você sabe todos os defeitos, todas as coisas negativas dela, mas você escolhe continuar ali com ela. Sim. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que resume tudo isso que a gente falou. A palavra de Deus fala, né? Ouvistes aquilo que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu vos digo, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu acho que muitas pessoas se prenderam só na parte, né? Olho por olho, dente por dente. Eu acho é do Antigo Testamento, né? Que Jesus vem reforçar. Ouviste o que foi dito, mas eu vos digo algo novo. Não que o Antigo Testamento é uma inverdade, não, mas Jesus vem trazer para nós que não é tudo as coisas que a gente pode levar assim, não é tudo, fulano de tal bateu aqui, então tem que bater ali em fulano de tal também. Ferro, né? Levar tudo assim, né? E eu vejo muito disso no mundo hoje, né? Tudo é assim, né? Fulano de tal pisou no meu dedinho, então tem que pisar no dedinho dele também. Fulano de tal puxou minha orelha, tem que puxar a orelha dele também. Tudo assim, né? Bateu, levou. E assim, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, né? Síndrome da Gabriela, que eu costumo falar. E o povo não quer... Nós não queremos mudar, né? Porque, querendo ou não, até a gente que tá dentro da igreja, às vezes, age dessa forma, né? Age olhando para esse lado, né, de que, fulano fez isso, eu vou fazer isso com ele também. Nunca olha com esse olhar de amor, né? Porque pensou se Jesus pensasse assim da gente, né? Se Deus pensasse assim da gente, Amanda fez isso, eu vou fazer isso com ela também. Nossa Tava ferrada. Senhora. Então, né, a gente tem que, eu acho que resume, né, os vídeos anteriores que nós falamos sobre a saúde psicológica, saúde física, sobre a busca da santidade, né, sobre a saúde espiritual. Eu acho que tudo vai se conectando, né, para chegar nesse ponto e falar assim, olha, se eu cuido de mim, eu consigo cuidar do outro, né? Então eu preciso me amar primeiro, para que depois eu consiga amar o outro, né? Acho que até num dos episódios a gente acabou falando mais disso, que eu preciso me amar, preciso me cuidar, tudo, para que eu consiga estar pro outro de uma forma melhor. Eu acho que esses vídeos que nós gravamos anteriormente foi se conectando, né, e levando o caminho para esse episódio aqui de hoje, que é sobre isso, né? Eu me cuidei, eu consegui ali, né, me amar, agora eu preciso, esse amor transbordou em mim, eu preciso levar para os outros. Eu acho que talvez o que torne difícil essa ligação das relações humanas, acho que esse mandamento de Jesus é maravilhoso, porque ele usa amar ao próximo como a ti mesmo e ele ainda aperfeiçoa, né? Que você possa amar o outro à medida como eu vos amei. Jesus amou de maneira total. E às vezes a gente ignora muito esse trecho de Jesus aí. Se alguém bater na sua face, dá outro lado, porque a gente acha que Jesus está sendo completamente literal ali. E não é uma visão muito mais espiritual que Jesus tá trazendo para nós, assim. Sabe quando fulano fala mal de você? Fica quieto, sabe? Se não é verdade, se não corresponde com a verdade da sua vida,
fica quieto. Às vezes não compensa a gente debater imensamente. Tanto é que muitos e muitos e muitos santos, Santo Agostinho dizia isso, né? Que alguns santos foram mártires pela espada e outros pela paciência. Foram mártires pela paciência. Então, assim, a gente muitas vezes, como eu já tinha dito, se tem em alta conta, né? Ai, que ninguém pode me decepcionar, que ninguém pode falar mal de mim, mas todo mundo fala mal de alguém. Todo mundo, todo mundo. Alguns têm isso como vício. Mas todo mundo em algum momento fala mal do chefe, mal do colega de trabalho, mal de alguém da paróquia, fala mal da família. Então, assim, em algum momento a gente fala mal de alguém e eu não sei que tanto que a gente se acha perfeito demais pra que alguém magoe a gente. Nossa, como pode alguém me magoar, manda falar assim. mal de mim? Eu sou tão boa pra ela. Tipo assim, gente, sinceramente, é aquele negócio, né? Se você quer falar mal de mim, me chama, que eu sei tanta coisa ruim a meu respeito que... E às vezes a gente se tem em alta conta, fala, não, como que pode fulano me machucar desse jeito? Como que pode fulano fazer aquilo? E a gente é capaz das piores atrocidades sem a presença de Deus. Então, quando esse é o filtro que guia os nossos olhares, tudo fica mais fácil. Fica mais fácil suportar o nosso chefe, em todos os sentidos, aturar e ser esse suporte. Se pro meu chefe tá faltando leveza, seja esse suporte de leveza, né, para sua empresa, para as pessoas que estão à sua volta. É possível que a gente seja um sinal de Deus. Quantas vezes aprove Deus fazer com que fosse dessa maneira, mas Santa Teresinha, Santa Bernadette foram santas profundamente humilhadas pelas suas superioras, né? Quantas vezes Santa Bernadette ouviu da sua amada superiora que ela era inútil, né, que ela não prestava para nada. E olha só, Nossa Senhora quis aparecer para Santa Bernadette, para alguém que era inútil. Então, assim, se a gente tá certo daquilo que a gente vive, tem coisa que não vale a pena a gente querer arranjar grandes confusões, né? Santa Teresinha também, que assumia para si, por exemplo, a amada superiora chegava para ela, ai, você deixou novamente a capela suja, você deixou novamente Jesus sozinho. E às vezes nem era ela, mas ela aceitava aquilo, falou assim, tudo bem, madre, eu vou me esforçar para melhorar. Então é isso, sabe? Suportar o que pode ser suportado por nós. Tanto suportado de aguentar mesmo, de aturar, e ao mesmo tempo que a gente faz isso, eu acho que a gente consegue ser também esse suporte para as outras pessoas, né? De amor, essa centelha de alegria, de graça, de presença de Deus, né? De um pouquinho de esperança. Tem uma frase de Santa Giana que para mim resume tudo, que ela fala assim, que se amar custa, né? Significa que nós não amamos direito. Porque hoje, na sociedade que a gente vive, nos âmbitos familiares, em tudo, a gente espera tudo em troca, né? A gente não quer se doar, se esqueceu disso. Isso é algo que ficou para trás, é muito, muito antigo, e, enfim. Tudo eu quero ter uma retribuição, né? Então, às vezes, carregar o meu amigo que está lá no grupo de jovens, né, ou no grupo de oração, que está passando por dificuldade, ele quer desabafar, aquilo para mim é um fardo, não quero, porque me custa ficar escutando aquilo, por que ele não pode me escutar? Eu também tenho as minhas dificuldades, enfim. Ou então ter que ir para a rua, cuidar né, das pessoas que moram em situação de rua, me custa, porque hoje tudo é status. Eu quero ir, mas eu quero postar porque eu estou fazendo. É muito difícil ter essa relação de fazer para Deus saber, né? As pessoas querem colocar tudo para o mundo saber, né? Todo mundo precisa saber o que eu estou fazendo, que precisa ajudar mesmo, enfim. E não nos custa nada, né? Amar não nos custa nada, porque Jesus nos amou gratuitamente. E justamente por isso, às vezes a gente não quer suportar as pessoas, né? A gente não quer ajudar, nos falta até mesmo caridade, porque estamos presos no nosso eu, né? É o meu ego, é a minha vontade, não é como a mãe que sabe que precisa pegar o bebezinho recém-nascido, que se ela não pegar e não cuidar dele, ele vai ficar ali e vai morrer. A gente, deixa lá, vai ter alguém que vai ajudar, sempre tem alguém, sempre, enfim. Claro que a gente precisa, tem um limite de tolerar, né, tudo. Porque tem pessoas que chegam na gente e só querem tirar, te sugar. E quando você fala a verdade para ela, ou quando você fala aquilo que ela precisa ouvir de verdade, ela não aceita. E aí você precisa agir com caridade. É isso aqui e pronto. Uhum. Né? Porque tem pessoas que querem só o melzinho, se alimentar do melzinho para sempre. E aquilo não é bom nem para ela, porque ela, né, não cresce, né, fica uma pessoa imatura. Então, a gente precisa saber tolerar também algumas coisas, né? Não, é isso aqui. Se você quer crescer, você precisa partir disso aqui, né? Enfim, é isso aí. E gostaria de encerrar minha fala aqui, que eu lembrava de uma frase de Santa Teresinha,
Porque hoje a gente sempre quer, os meus direitos, porque eu tenho esse direito nessa amizade, porque eu tenho direito a isso, porque eu tenho direito daquilo. E a gente vive à base de cálculos, né? Se é vantajoso pra mim ter essa amizade, eu tenho. Se não é, então não. Se for vantajoso pra mim relacionar com essa pessoa, ok. É lógico que aqui a gente não tá falando de relações prejudiciais mesmo, como a gente já falou algumas vezes. Mas a frase de Santa Teresinha mexe muito comigo, que ela diz o seguinte, que estou certa que o amor não sabe calcular. Então, o próprio Senhor nos ensina que amar é amar sem medida. Então, que nós possamos ter isso no nosso coração, de que a base para amar o outro não é as minhas vontades apenas, é a minha satisfação pessoal, mas o amor não se calcula. O amor se dá genuinamente a partir desse amor, dessa doação, que Deus se manifesta, e aí nós podemos viver a civilização do amor que São João Paulo II dizia tanto. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo e nos seguir nas nossas redes sociais. A gente fica por aqui. Tchau, gente! Tchau. Você está sabendo da nossa novidade? Estamos com um canal no Telegram. Com conteúdo exclusivo para você, mulher. Basta clicar no link abaixo deste vídeo. E caso você ainda não tenha o Telegram, basta baixar gratuitamente no seu smartphone. É simples. Fácil. E rápido. Venha nos acompanhar. Deus tem muito a nos falar. Fiquem com Deus, até os próximos vídeos.